Aleluia. Oh, Deus bom. Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Keohane, seja bem-vinda. Bem-vindo, pastorzão. Aleluia. Dani Vaz. Pessoal, vamos chegando aí, que bom. Vai compartilhando aí essa live aí para que mais pessoas estejam acessando aí, sejam sendo enriquecidos por essa palavra que vai ser compartilhada com você hoje. Vai ser Fala, meu querido. muito bom. Pastorzão, Jorge, que bênção, meu irmão. Tudo na excelência, meu querido. Rapaz, que alegria, viu? Muito bom te ter aqui conosco. Rapaz, o prazer é todo meu. Rapaz, vamos ver até fardado aí, rapaz. Eita. Sempre. Ó. Em todo tempo. Em todo tempo. Deus é bom. É aquilo que diz, a gente sai do exército, mas o exército não sai da gente, né? É isso aí. Coisa boa. Tudo bem, meu querido? Tudo na paz? Tá tudo na paz, graças a Deus, tá tudo na paz. Amém. Pastorzão Jorge Lisoni, pastor da Igreja Verbo da Vida em Vitória, no Espírito Santo, e é professor do Rema, é professor da Escola de Ministros Rema. Missões. Escola de Missões. É. Escola de Missões Rema. Ele é casado com Lucimar, é pai de 2 filhotes maravilhosos. E eu gostaria que você pudesse se apresentar para esse povo que está nos ouvindo aí hoje. E eu sei que essa live vai ser poderosa. Vai lá, pastorzão. Fique à vontade. Suas considerações iniciais. Graça e paz, pessoal. Muito feliz aí estar participando dessa live com o nosso amado irmão, pastor, companheiro de ministério, botilheiro. Né? E eu estou muito feliz porque é um assunto que pouco se fala, né? E as pessoas muitas vezes negligenciam, que é a saúde do corpo físico, e é tão importante para que a gente cumpra as coisas do Espírito, que é o nosso ministério, né? Então fica com a gente, sabe? Compartilha essa live, vai ser maravilhosa, vai ficar gravada e se envolva com esse assunto, sabe? Nós não podemos, de forma nenhuma, negligenciar o cuidado com o nosso corpo físico, né? Porque somos da fé. Exatamente porque somos da fé que andamos nessas obras de cuidar do templo do Espírito Santo. Aleluia! Tô à sua disposição, pastorzão. Coisa boa. E o pessoal está chegando aí, você que está chegando, se inscreva aí no @verboporto. Acompanhe a gente aí, vai ser muito bom para a gente partilhar mais e mais a palavra de Deus por esse mundão lá fora. E tá aí, ó, chegou aí agora há pouco uma pessoa muito especial na nossa vida, que é Vitor Favoreto. Foi meu colega de estudo na Escola de Ministros Rema, em BH, fez comigo lá. E hoje ele é pastor da Igreja Verbo da Vida em Guarapari. Território de Minas Gerais. Uma grande igreja. Eita, coisa boa. Coisa boa. Vai alcançar os mineiros em Guarapari, rapaz. Eita, coisa boa. É verdade, viu? Né? Amém. Maravilha. Seja bem-vindo, viu, Vitor? Bom estar aqui com você aqui. Maravilha. Amados, nós vamos falar hoje a respeito desse tema que o pastor Jorge abordou aí, inicialmente, vida saudável. Sabe, a gente percebe muito que algumas vezes as pessoas têm uma ideia errônea de viver pela fé, sabe? Porque eu sou sarado e curado e é uma realidade, as pessoas têm a impressão de que podem viver desregradamente. Nós vamos estar falando sobre isso durante essa live. Então, gera expectativa para você receber tudo que Deus tem para falar com você nessa tarde do Brasil, noite aqui já em Portugal. E eu queria começar lendo um texto que está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa,
porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Vamos tratar hoje sobre vida saudável. Pastorzão, primeira pergunta, sem ficar em cima do muro, muitas pessoas usam este texto para desqualificar a necessidade de se ter uma atividade física, de ter uma vida saudável. O que Paulo e a Bíblia como um todo realmente trata sobre essa questão? Fique à vontade e fala aí para nós. Então, é realmente, como você disse, é um erro crasso interpretar qualquer parte da Escritura por ela só. É importante que a gente entenda que está dentro de um contexto. Primeira coisa para esse texto aí é que ele está falando de uma vida de piedade. Então, o contexto é piedade. O que é piedade? É o contrário da impiedade. Ele está falando para a vida de santidade, o exercício físico ele não tem tanto proveito, né? Primeira coisa que o contexto é de piedade e não é de saúde. Segundo aspecto é que se a gente pegar todo esse versículo, o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade é muito proveitosa, a gente tem um adjunto de intensidade. Uma das características, esse pouco e muito, uma das características desse adjunto é que se você tirá-los do período, ele vai estar escrito assim: o exercício físico é proveitoso e a piedade é proveitosa. Isso é a segunda ressalva. A terceira é que não precisa ir muito longe. Se a gente só mudar a versão bíblica e for para aquela NTLH, a gente vai ler assim, olha que coisa interessante. Pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora quanto no futuro. Então, se a gente analisar por esses três prismas, né, pelo nosso português, né, pelo contexto, que é a hermenêutica, né, e pelo ponto de vista de traduções e versões bíblicas, as três vão casar e vão dizer assim: é importante fazer atividade física. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Bom, então nós entendemos que Paulo não está condenando ninguém de ter uma atividade física. Não é isso que Paulo está fazendo. Muito pelo contrário. De forma nenhuma. O apóstolo Paulo, ele se exercitava. Se a gente estudar um pouquinho de história, a gente vai perceber que o apóstolo Paulo, ele por ter sido criado ali, vendo as lutas romanas, os soldados romanos, toda aquela cultura dele, helenística romana, o apóstolo Paulo, alguns historiadores afirmam que ele até lutar de fato, ele lutava uma luta que hoje ainda existe, é considerada a luta mais antiga do mundo, que é o chamado Pancration, que ele é praticado na Grécia. Então, quando ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 9, no verso 25 em diante, ele fala assim: eu dou socos, não como quem dá soco no ar, ele está usando uma expressão de luta mesmo, como se fosse hoje, por exemplo, se eu estivesse falando um termo técnico com você, como quem diz assim, eu dou jabs e diretos e cruzados, não à toa. Ele usou o nome do golpe ali, ele não falou soco de qualquer jeito, né? Então ele era um camarada ativo, ele lutava. Eita! Vamos então para a segunda pergunta aqui. Muitas pessoas, alegando serem da fé, inclusive ministros da palavra, levam uma vida desregrada quanto à alimentação, qualidade do sono e por aí vai. O que o senhor diria para essas pessoas que pensam dessa maneira? Entra muito naquele aspecto que nós estávamos abordando no início, né? Da questão da gente viver uma vida e achar que por ser da fé posso viver de qualquer jeito, né? O que o senhor diria para essas pessoas que pensam assim? Então, biblicamente falando, esse conceito já nasce morto, né? Primeiro que a gente não tem poder sobre nós, né? Não somos nossos, não somos de nós mesmos. Nós pertencemos a Deus. Espírito, alma e corpo pertencem a Deus. Eu não tenho poder discricionário de falar, vou me matar comendo ou não vou fazer atividade física, quem manda em mim sou eu. É porque a gente separa muito isso, sabe, pastor? Veja bem, a gente ensina para o povo e parte dessa responsabilidade é nossa, pastores, líderes, porque a gente fala assim, se você é de Deus, o seu dinheiro é de Deus.
Então, quando as pessoas recebem isso, elas dizimam, elas ofertam, né? Porque lá em 2 Coríntios capítulo 8 diz que naquela oferta eles deram não só oferta, mas a si mesmos, né? Mas quando a gente fala do corpo, dá a impressão que a gente fala assim, eu sou dele, né? O meu dinheiro é dele, mas o corpo é meu, eu vivo como eu quero. Uau. Não temos esse direito, né? E a questão bíblica é porque aqui em Filipenses capítulo 4, no verso 5, é um texto assim que eu considero muito forte, sabe, pastor? Diz assim, no verso 5, Filipenses 4, 5 ele diz assim, que seja a vossa amabilidade conhecida por todos, porque perto está o Senhor, não estejais ansiosos por coisa alguma, né? E ele diz, só um segundo aqui. Saiu aqui. Então, ele diz assim, vossa amabilidade seja conhecida por todos os homens. Então, o nosso amor, a Bíblia diz que aquele que se isola tenta contra a verdadeira sabedoria. É um tipo de isolamento eu achar que eu posso viver do meu jeito, né? E também diz, ele leva em conta seus próprios interesses, né? Levar em conta o próprio interesse é sair do amor de Deus. Então, é o segundo aspecto que não me dá direito para falar acerca disso, né? Então, o outro aspecto que a Bíblia também nos diz que a nossa moderação deve ser conhecida de todos os homens. E aí eu pergunto para o senhor e para quem está ouvindo, se eu como desregradamente, se eu como do jeito que eu quero, bebo o que eu quero, se eu vou para uma festa, e aí é que eu quero chamar a atenção de você que está assistindo, né? Se eu vou para uma festa e eu chego nessa festa, as pessoas me veem comendo. O que está sendo conhecida diante de todos? A minha moderação, o meu equilíbrio ou a minha glutonaria? Né? Então, a nossa moderação é conhecida de todos os homens, sabe? Teve uma vez que uma professora do Rema esteve aqui, pastor, e ela foi ministrar no domingo, né? A bênção. E assim, eu entendi o que ela quis dizer, né? E ela falou assim, eu quero orar pelas mulheres que têm dificuldade de emagrecer, né? Então, o pastor conhece o seu rebanho. Isso já tem tempo, tem uns 4 anos já. Então, quando ela falou assim, mulheres que têm dificuldade de emagrecer, automaticamente eu pensei, problemas na tireoide, problemas hormonais, algum tipo de cirurgia que as impede de emagrecer, alguma patologia. Então, o amor só penso bem. Eu pensei que essa foi a direção. E aí, eu esperei, peguei o meu iPad e comecei a anotar o nome dos santos, né? Fulana, Beltrana, Cicrana. Minha esposa, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou anotando o nome das bênçãos. Ela, por quê? Eu falei, porque eu vou pegar a palavra depois. Aí a professora orou, impôs as mãos. Aí você tinha que ver, pastor, as meninas aí tudo chorando lá na frente. Aí chorava. Isso, olha o apelo, porque tinha dificuldade de emagrecer. Aí foi lá e chorava. E eu peguei o microfone depois e falei, olha, eu entendo que a professora, o apelo que ela fez, ela falou, mulheres têm dificuldade de emagrecer. E eu acredito que ela esteja falando de problemas patológicos que as impedem de emagrecer, né? Então eu anotei o nome das que são minha ovelha, visitante não, mas as que são minha ovelha, porque dificuldade de emagrecer, você veio aqui e se expôs a uma unção, e eu acredito que essa unção, que veio por uma doutrina básica, que é a imposição de mãos, com ela não se brinca. Então, se eu ver vocês comendo doce, pão, tomando refrigerante nas próximas semanas, eu vou corrigir vocês publicamente. Passou-se 3 semanas, teve um casamento. E o casamento foi lá na igreja. Né? Então teve comes e bebes. Aí estava eu, pastor Vitor, pastor Leandro, todo mundo bem, todo mundo se cuidando. Quando eu olhei na volta da mesa, quem estava? As irmãzinhas. Que tinha lá do lado. Eu gritei de longe, chamei pelo nome. Falei, fulana, Beltrana. Aí eu falei, e aí, tá com dificuldade de emagrecer? Ela, pastor, só hoje. Aí eu virei para ela e falei assim, então vamos pecar só hoje. Nó! Aí elas colocaram o pratinho assim.
Eu falei para vocês que eu ia corrigir vocês publicamente. Depois chamei e falei assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu falo no tom de brincadeira para que não fique difícil a nossa relação. Mas vocês se expuseram a uma unção com o coração errado. Então, vocês fizeram um propósito. E ali, aquilo que veio da parte de Deus era para auxiliar vocês. Aquela graça, se vocês tivessem tomado uma posição de emagrecer e não comer o que quer, mas o que precisa, a graça ia alcançar vocês. Entretanto, vocês tornaram vã a graça de Deus, porque vocês decidiram andar do jeito que vocês querem. Aí elas ficaram um pouco chateadas, mas eu acredito que eu tenha salvado a vida delas, né? Então, isso aí não tem finalidade, pastor. Um texto que eu gosto muito aqui em Provérbios capítulo 11, no verso 17, e eu gosto de uma versão chamada Almeida Corrigida e Fiel. Eu não sei se tem aí em Portugal, mas eu acredito que tenha. Que ela diz assim, o homem bom cuida bem de si mesmo, mas o cruel prejudica seu próprio corpo. A fiel é a única que traz corpo. As outras, algumas trazem mente, outras trazem alma. Mas ali na fiel, Almeida Corrigida e Fiel, traz corpo. Agora, eu convido o senhor e quem está aqui para uma reflexão. Se a palavra de Deus é, de fato, o pensamento de Deus a meu respeito, ok? Ok. Se a palavra de Deus é o pensamento de Deus a meu respeito, e eu leio que aquele que cuida de si mesmo, do corpo, ele é considerado bom, e quem prejudica seu próprio corpo, e eu quero abrir um parênteses aqui. O que é prejudicar o corpo? Não fazer atividade física é prejudicar o corpo, porque o sedentarismo mata mais do que o tabagismo e mais do que a obesidade. Tomar refrigerante, suco com açúcar, suco de caixinha, comer excesso de carboidrato, tudo isso faz mal ao seu próprio corpo. Se eu tenho esse tipo de vida, se eu como biscoito demais, se eu vivo comendo porcaria, eu costumo dizer, pastor, colocou fora da geladeira, não estragou, 1 dia, 2 dias, 3 dias, não é pra gente comer, porque aqui tá tanto conservante que está fazendo mal para o corpo. Então, assim, se está vivendo assim, é considerado por Deus cruel. E se está cuidando do corpo, segundo a palavra de Deus, é considerado por Deus bom. Eu não sei quanto a quem está me ouvindo, eu tenho certeza que o senhor pensa igual a mim, mas eu quero ouvir de Deus para mim, servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. E não servo cruel. Entra no gozo do seu Senhor. Porque a salvação a gente vai ter. Mas se a gente vai ter o galardão com esse tipo de pensamento, eu tenho certeza que não vai ser inteiro, vai ser parcial. Meu Deus. Uau. Gente, que palavra séria é essa? É sério. É duro esse discurso, mas esse discurso é um discurso que pode salvar a sua vida, querido. Deixa eu te dizer uma coisa. Você que está nos ouvindo aí. Às vezes a gente pensa que as coisas nunca vão chegar na nossa vida, nunca vão chegar no nosso arraial. Sabe, queridos, viver pela fé e declarar fé, é importante que nós façamos isso. Mas a gente declarar a nossa fé e não viver à altura dessa fé é sermos negligentes. Negligentes, isso mesmo, pastor. E ao sermos negligentes com o nosso corpo físico, querido, nós poderemos permitir abrir portas para situações, para doenças no nosso corpo. Nós temos que tomar cuidado com essas coisas, sabe? Zelar pelo nosso bem-estar. Eu lembro que em 2005 eu fui acometido com uma doença terminal. Graças a Deus, Deus me deu o livramento da morte e eu estou aqui para te contar a história hoje. Mas nem isso todo forte, mundo, pastor, querido, vai ter uma oportunidade divina de ter uma segunda chance. Sabe? Se você ama a sua família, cuida de você. Se você ama a sua vida, cuide de você, para que você possa viver bons dias nessa terra, gozando de plena saúde. Que a gente não seja daqueles que vai trazer trabalho para as pessoas, sabe? De alguém ter que cuidar de você numa cama, sabe? Isso é pesado para quem precisa cuidar de outro. Eu sei que a pessoa vai cuidar de você, mas se você zelar pela sua saúde, ela não vai precisar cuidar de você nessas áreas. Ela vai ter o prazer de desfrutar de outras tantas áreas ao seu lado.
né? É verdade. Muito bom. Terceira pergunta. Os... Ai, meu Deus. Eu pensei 10 vezes fazer essa pergunta para o senhor, mas vamos lá. O Vai lá. espelho é um aliado ou um inimigo a ser ignorado? Eu gostaria que o senhor nos falasse sobre a nossa aparência corporal. Ela provavelmente nos denuncia se está tudo bem ou algo está fora do normal. Tem gente que chega na frente do espelho e ela tem um verdadeiro pânico na hora que se depara na frente do espelho. Eu acho que o espelho é para nos ajudar a nos tornarmos mais agradáveis a nós mesmos e aos outros. Mas se o espelho tem se tornado um objeto abominável para a minha vida, é um sinal de que tem alguma coisa errada. E não é com o espelho. E eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, por favor. É verdade, assim. Veja bem, a própria palavra é um espelho, né? Então, se a gente contempla a palavra de Deus e está tudo bem, o que é que a gente faz? Uau, graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, a palavra está errada? Quando a gente está errado? Nunca, jamais. Então, o espelho não mente, né? Existe uma glamorização do qualquer jeito. Por exemplo, as pessoas que estão usando máscaras com medo da pandemia, do Covid-19, são as mesmas que tiram suas máscaras para morrer da pandemia da obesidade comendo. E eu quero te dizer que a maior causa de morte no mundo é por causa de obesidade e doenças oriundas da obesidade. Então eu acho engraçado. Uma pessoa come e bota máscara por causa do Covid. Deveria parar de comer, né? Porque vai morrer muito mais rápido da comida, do AVC, do infarto do miocárdio, mas não vai morrer do Covid-19. Então esse é um ponto. O espelho, ele mostra exatamente como a gente está. E aí as pessoas costumam dizer assim, ah, não, mas aí se eu olhar e ficar querendo um corpo bonito é vaidade, porque existe um padrão. Querido, tudo na vida existe um padrão. E outra coisa, o padrão de um corpo bem montado não é um padrão humano, é um padrão de Deus. E eu te provo isso pela ciência, pastor. Veja bem, nós temos aparelho respiratório, estudamos sobre o aparelho respiratório, nós temos o aparelho digestório, que antigamente chamava de digestivo, agora é digestório. Mas eu nunca vi aparelho lipídico. Ou seja, o excesso de gordura não é para estar no nosso corpo, né? Então, se não é um universo a ser estudado, o excesso de gordura é porque ele não presta. Porque se prestasse, ele tinha função no corpo. E a única função do excesso de gordura é arrebentar as articulações do ponto de vista cinesiológico, que é uma ciência que estuda os ângulos dos ossos e as forças, né, ou biomecânica do movimento. A gordura visceral entope as artérias, né, causa esteatose hepática. Então, mas é o mesmo crente, muitas vezes, que está criticando aquela pessoa que está lá, ó, lutando contra o alcoolismo. Porque também vai ter esteatose hepática. Mas ele que está com medo demais talvez já tenha. E talvez possa vir até uma cirrose hepática por causa da comida. Olha que coisa. Então, quando eu olho no espelho, eu tenho que parar com esse negócio de ficar com essa... Existe uma pregação do evangelho politicamente correta. Sabe o que é? Você não tem que seguir o padrão do mundo. Quem falou que você tem que ser magrinha? É claro que você tem que não estar sobrando gordura no seu corpo. Porque se ela faz mal e é comprovado fisiologicamente, cinesiologicamente, é porque não é para ser. Ponto final. Outro dia uma pessoa me falou, um homem sem barriga é um homem sem história. Eu falei, um homem sem barriga é um homem sem vida. Porque a própria gordura marrom que fica à frente do abdômen, ela aumenta a liberação de hormônio feminino no homem. E agora? Então o cara vai me dizer que cheio de hormônio feminino, ele está na virilidade? Não está, não. Pastor, ó, 2 estudos sobre atividade física. Um homem que faz atividade física 4 vezes por semana, de média a forte, ele tem
200% mais de libido do que um homem normal. Um homem que faz atividade física intensa 5 vezes por semana, ele tem 400% mais libido do que um homem normal. Isso a gente está falando, um caboclo que bate o ponto só uma vez por mês, passar a bater ponto 4 vezes. A alma farta pisa o favo de mel. Então, quando a gente vai para o espelho, a gente tem que olhar e falar assim, poxa, eu preciso sim emagrecer. Eu acho interessante, assim como esses pregadores da miséria, que tem gente que fala assim, não precisa, você tendo que comer e que beber, tá bom. Oferece 1 milhão para ele, ele deveria rejeitar, falar, não quero essa porcaria não, porque dinheiro vai me corromper. Ele deveria fazer isso, mas não faz, ele pega. Conheço muita gente que até no início me criticava, fizeram bariátrica, por que fizeram bariátrica? Não era para fazer? Era para engordar mais um bocadinho. E aí dizia, eu sou feliz assim. Não existe felicidade quando a pessoa está muito acima do peso. Né? Nem para o homem, porque acarreta problemas em todos os aspectos, nem para a mulher. Que mulher gosta de entrar no manequim 48, podendo entrar no manequim 38, 36? Não gosta. Então, assim, a gente tem que ser realista e parar de ser politicamente correto. O espelho, ele não inventa a moda, ele só mostra como a gente está. E outra coisa, se está sobrando, é porque está se comendo mais do que se gastando. É igual dinheiro, né? Então, se eu gasto demais, né, isso no ponto de vista natural, eu estou dizendo, se eu gasto demais e entra menos aqui, eu vou perder. Da mesma forma, é só gastar mais caloria e comer menos que vai emagrecer. Então, o espelho, para mim, ele é um aliado. Ele me dá alerta. Ele fala assim, toma vergonha na sua cara, Jorge. Você ganhou 5 quilos, você está acima do peso. Como aconteceu comigo semana passada. Ele falou, você está acima do seu peso, você precisa perder tantos quilos, já fui na médica, já cuidei de mim e pronto. Eu vou voltar aí, pelo menos aí para uns 85 quilos, que agora eu estou com 90, 92, 93. Uau! Olha, nesse contexto aí, eu vou sair um pouquinho aqui da nossa pauta e perguntar para você o seguinte. Tem desculpa para o sujeito que fala assim, eu estou sem dinheiro para pagar uma academia, pagar um ginásio? Tem desculpa para essa pessoa? Eu costumo dizer, pastorzão, que quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Eita! O senhor deve conhecer alguém que o senhor fala uma coisa e ele, não, mas veja bem. Aí o senhor fala outra coisa, dá a solução para o sujeito, mas veja bem. Não, mas é porque meu filho, meu periquito, meu papagaio fez aniversário, meu cachorro parou de latir. Ele vai ter desculpa. Então esse cara aqui, ou esse irmão abençoado que é bom em dar desculpa, para mim ele não vai ser bom em mais nada. Não tem lugar no ministério. Deus não lida com quem dá desculpa. É igual chegar atrasado. Horário fala muito mais do meu e do seu caráter do que do meu e do seu relógio. Meu Deus! Se a minha palavra não vale nada quando eu digo vou chegar às 16 horas, muito provavelmente eu não valha muita coisa. Isso foi ensinado pelo nosso apóstolo Bud. Né? Isso. Então, hoje em dia, e assim, atividade física faz... Entenda uma coisa, vamos falar, atividade física é para a nossa máquina. E o alimento é o combustível. Vamos para a gente entender. Então, se o nosso alimento é uma gasolina aditivada, ou seja, a gente vai dar condição para a nossa máquina funcionar bem. Agora, se eu abasteço o tanque e não saio com o carro, arria a bateria, o carro daqui a pouco está todo estragado. O carro, nada foi feito para ficar parado, né? Está tudo em movimento. Então, a atividade física, ainda que seja 4 vezes por semana, um pouquinho dentro de casa, deve ser feito, não tem desculpa. Se você tem um espaço de 2x2, de 3x3, de 1x1, você pode fazer agachamento, flexão, abdominal. E outra coisa, eu não tenho dinheiro para fazer dieta. Para fazer dieta, você não precisa ter dinheiro. Você precisa parar de comer, diminuir a sua alimentação. Claro que a gente vai procurar um nutricionista, mas simplesmente uma mulher que quer emagrecer, ela come igual o marido, ela não vai emagrecer nunca. Eu dou um conselho para as mulheres, está no desespero, começa a comer num pires e não repete. Já vai emagrecer aí. Né? Então, assim, eu particularmente, pastorzão, eu não gosto de desculpas. Né?
Quando alguém na igreja vem falar para mim, não tive tempo, quando entra pelo meu ouvido, entra assim, não dei prioridade. Isso. Então, quando fala assim, pastor, não tive tempo, eu, como não dei prioridade. Falei, ainda bem que você sabe o que eu ia lhe dizer. Então, não existe essa possibilidade. E outra, eu gosto de fazer um exercício, sabe, de falar assim, se você tivesse que fazer atividade física durante os 365 dias do ano, monitorado por uma câmera, e se você cumprisse os 365 dias, você ganharia no final do ano 500 mil reais, você faria todo dia? 100% responde, claro. Eu falei, então quanto vale o seu ministério? Né? Meu Deus. Porque a Bíblia é muito clara, né? Em Eclesiastes, no capítulo 7, que nós podemos diminuir, não seja demasiadamente perverso. Lembra do que está escrito lá na Almeida Corrigida e Fiel? O homem mau faz mal ao seu próprio corpo. Esse mal, ele é sinônimo de perverso. Então, o homem demasiadamente perverso, ou seja, o homem que faz mal ao seu próprio corpo, ele fala assim, não sejas louco, porque morrerias antes do tempo. Vai morrer antes do tempo. Pastor, o tabagismo diminui a expectativa... Isso aqui são dados de periódicos sérios europeus, né? O tabagismo diminui a expectativa de tempo em 13 anos. A obesidade diminui a expectativa de tempo de vida em 14 anos. E o sedentarismo mata mais rápido do que os dois. Então, se eu fumo, se eu estou obeso, e se eu não faço atividade física, pelo menos 10 anos a menos eu vou viver. Então, a pessoa, se é cristão principalmente, precisa entender que não tem direito de viver a vida desregradamente. A gente precisa falar, ensinar isso para o nosso povo. E mais do que isso, ensinar com a nossa vida. E ser aberto, como eu estou falando aqui. Semana passada eu falei, eu estou com mais gordura do que eu posso ter. Então, eu preciso me cuidar mais. Aí vem a pessoa e fala assim, não, mas você está ótimo. Meu padrão está no espelho, ele fala e ele não mente para mim. Ok, muito bom. Meu padrão está no espelho. Eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Olhar para o espelho, claro, perceber que eu não estou bem, né? A Bíblia diz que o homem é provado pelas lisonjas que recebe. Eita, rapaz. A gente tem que ter cuidado. Cuidado. Às vezes eu fico pensando assim, sabe? Pensando nisso que você acabou de dizer, falando a respeito de casal, quando um casal fuma, e ambos fumam, e um decide parar de fumar, é praticamente certo que ele vai parar uns dias e vai voltar, por causa do cônjuge que não pegou junto. É verdade. Que não teve do lado dele, pelo contrário, continuou fumando, e isso fazia com que, quem fumou sabe muito bem disso, que o cheiro do cigarro atrai para que ele continue fumando mais. É ruim, então, né? Então a pessoa não consegue e acaba voltando à prática do fumo, do tabagismo. Nesse mesmo aspecto, eu acredito que a importância do cônjuge em pegar junto e incentivar o seu parceiro a cuidar mesmo da alimentação, né? Pegar junto, né? Incentivando, encorajando, para que o parceiro também possa emagrecer, né? Para que o parceiro possa ter uma qualidade de saúde melhor, para que o parceiro, ao se alimentar, se alimente de uma alimentação saudável, que o parceiro possa caminhar, fazer as caminhadas, fazer as corridas, fazer as atividades físicas juntos, porque tem um livro que fala assim, casal inteligente enriquece juntos, né? Também o casal inteligente tem uma vida saudável juntos. Juntos, isso mesmo. Não é isso, pastorzão? É importante, assim. É claro que não é determinante, mas é muito importante. Por quê? Porque, assim, se somos uma só carne, não dá para uma metade da carne se exercitar e a outra não. Isso. Se somos cristãos, entendemos que diante de uma palavra dessa, até uma palavra dessa, a pessoa pode até pensar do jeito que quer.
Mas depois que tem essa palavra e ela continua vivendo do jeito que quer, né? No exército a gente fala assim, se não há dúvidas, há dívidas com conhecimento, né? Então, há uma responsabilidade de andar em linha com isso que a gente está falando, com essa palavra. Especificamente no casamento, o sexo melhora, mas melhora muito, né? A autoestima melhora, né? E outra, é um tempo que o casal vai passar junto. Ele vai treinar junto, né? Ele vai olhar para a mesa e um vai dar força no outro. A Bíblia diz que é melhor ser dois do que ser um. Então, às vezes, um está com dificuldade de fazer uma dieta, né? Mas ele tem a força de um. Agora, a Bíblia diz que um coloca 1000 para correr, agora 2 coloca 10.000. Exatamente. Então, a força aumenta em 10 vezes. Né? É uma parte da vida que não dá para ficar só... assim... tanto a mulher quanto o homem, ele precisa entender que quando o outro corrige, é porque ama, né? Então, a gente precisa poder dar ao outro, facultar a outra a liberdade de falar assim, chega, você já comeu demais, ou então você saiu da dieta. E não ficar chateado com isso. Liberar as pessoas, o nosso cônjuge, para poder falar para a gente isso. Ele tem que ter essa liberdade, né? De afinar, de fazer apontamentos na nossa vida quando ela, por acaso, venha se desregrar. Né? Então, a força sempre, quando o casal faz junto, é maravilhoso. Eu e minha esposa, a gente se exercita junto, né? A gente está sempre muito firme. Bom. Agora ela é lutadora de Muay Thai, tá com soco pesado que só. Então, assim, o casal tem que estar sempre junto, sem contar... No fisiológico, pastor, a atividade física libera uma quantidade de neurotransmissores cerebrais. 55% dos problemas de depressão profunda são tratados sem remédio nenhum com atividade física intensa. Uau! Esses são dados da OMS. Então tem pessoas que estão se enchendo aí de barbitúricos, se enchendo aí de remédios para dormir. Tem gente que toma até morfina para poder... Não precisava disso, era só sair de casa e fazer uma atividade física, né? Então, eu posso dizer para o senhor que se o casal pega junto, ninguém para, ninguém sossega, ninguém pode parar Pastor, ninguém pode parar um casal em unidade em nenhuma área da vida. Uau, muito bom. Isso. A Lizzie, minha esposa, ela comentou ali, fez um comentário ali assim, né? Que para eu ver. Ela falou assim: crente não bebe, mas come. Isso é uma frase que a gente ouve há muito tempo e é triste ouvir uma frase como essa, né? Graças a Deus começamos a mudar essa história. O nosso professor de jiu-jitsu aqui, ele fez o aniversário do filho dele, né, do Nicolas. E ele contratou um cerimonial. E o maître do cerimonial é cristão. E quando ele olhou, não tinha refrigerante, não tinha fritura, e o povo estava com educação. Ele falou assim, mas vocês são crentes mesmo? Somos tal igreja. Rapaz, é a primeira igreja que eu vejo não comer assim. Então, já começamos a mudar essa história aqui em Vitória. E assim, veja bem, falar que a gente come demais é a gente glamorizar um pecado chamado glutonaria. Isso. É um pecado que ele está no mesmo patamar com a prostituição, no mesmo patamar que a lascívia, com o mesmo patamar que a porfia, a contenda. Então, glutonaria, olha como é que a nossa mente, eu digo nossa, assim, o senso comum, principalmente cristão, ele está com a mente cauterizada. Imagine para o senhor, nós pregando, né, lá domingo, para a nossa igreja, e a gente fala assim, pessoal, eu vou sair daqui hoje, aleluia, e vou sair com outra mulher e vou adulterar. Você acha que a igreja ia fazer o quê? Qual a reação da igreja? Ia te largar sozinho lá, escandalizar. Beleza. Mas se eu falo assim, gente, eu vou sair daqui hoje, vou ali para a pizzaria tal
e vou comer até não aguentar mais. Ia ter um monte de aleluia e o pessoal ia... Eu vou contigo, é onde? Tamo junto, pastorzão! Não é? Pois é, mas nas duas situações eu falei que eu ia pecar. Exatamente. Olha que coisa séria. Isso significa que a nossa mente está cauterizada para a glutonaria. Eu quero ler uma passagem aqui, ó, em Lucas capítulo 21, diz assim, verso 34, e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria. Na NVI, essa palavra glutonaria é orgia. E ele diz assim, de embriaguez e dos cuidados da vida. Venha sobre vós de improviso aquele dia. Ele, quando fala isso aqui, ele se refere a um ritual que existia naquela época, principalmente em Roma, em que as pessoas se juntavam para comer demais, beber demais, se prostituir demais. Eu vou fazer quatro colocações acerca de comida. Por onde entrou o pecado no mundo? Eva comeu do fruto. Os filhos de Eli, o que os filhos de Eli faziam? Comiam, roubavam do sacerdócio aquilo que era para oferta. Isso. Esaú e Jacó, na perda da primogenitura, foi por causa de um prato de lentilha, comida. Jesus veio, é batizado com o Espírito Santo, vai para o deserto e lá ele é tentado. Qual foi a primeira tentação de Satanás? Transformar a pedra em pão. Em o quê? Em pão. Será que a gente não percebe que esse pecado da glutonaria é o pecado que o diabo sempre tentou separar o homem de Deus? Não é à toa que isso está na Bíblia. Uau! Exemplos que não faltam na palavra, né? Pastorzão, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Aqui, o que está aqui? Não quer deixar eu fazer a live. Olha. Eita, vou te contar, que lindeza, hein? Aqui, pedindo dengo. Aqui, ó. Olha. Ah, meu Deus do céu, vê se eu aguento. É desse jeito. Muito bom. Como é que é o nome dessa raça e o nome dela? A raça é Staffordshire, é do condado de Staffordshire, na Inglaterra. É uma raça que tem pouco no Brasil. E o nome dele é Dólar. Para eu falar assim, Dólar, venha! Dólar, entre! Então a minha confissão, até para chamar o cachorro, eu chamo dinheiro. Ai, ai, ai. Vou mudar o nome do meu gato. Euro. Euro é o nome. O Jurandir, que mora aqui também no meu condomínio, que é uma das pessoas, um dos ministros em treinamento aqui, ele tem um Staffordshire também, e o nome dele é Euro. Muito bom. Euro, venha. Dólar, venha. Ah, muito bom. Gostei. Vamos lá. Pastorzão, diga. Como deve ser a rotina de um ministro, uma vez que ele é conhecedor e mestre da palavra e exemplo para muitos irmãos? Amém. Rasgando o verbo. O ministro que conhece a palavra, ele é um mestre, e as pessoas olham para ele e ele é um exemplo a ser seguido. E ele não tem uma vida saudável. Como é que a gente pode lidar com esse irmão? Que conselho a gente pode dar para esse irmão? Então, pastor, eu ouvi algo de Manuel Dias, né? Me marcou muito quando eu fui convidado para ministrar na Conferência de Homens do Verbo da Vida. E eu tive a oportunidade, naquela ocasião, de ministrar 2 vezes na mesma conferência. E uma delas eu falei sobre saúde. E eu, quando falei para Maneco, eu falei assim, Maneco, eu ia ministrar uma vez só, e falei assim, Maneco, eu vou ministrar na sexta-feira, e nós vamos ministrar sexta e sábado. Aí eu falei, rapaz, eu só estou com um tema da quinta. O que você quer que eu ministre sábado? Ele falou algo para mim, pastor, que me marcou, e eu carreguei isso para o meu ministério. Ele falou assim, Jorge, não importa tanto o que você vai ministrar. O que importa é a sua influência sobre os ministros do Verbo da Vida. Meu Deus, aquilo me marcou. Uau. Ele falou assim, eu quero da sua influência sobre esses homens. Eu falei, então vou ministrar sobre saúde. Ele pode ficar à vontade. A nossa vida ministerial fala. A nossa vida cristã fala. O apóstolo Paulo, quando ele dá um conselho para Timóteo,
aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, ele diz assim: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. 1 Timóteo, capítulo 4, no verso 12. Né? Então, ele fala assim, mas veja bem, então, leitura, exortação e ensino. Coisas espirituais, disciplinas espirituais. Mas olha o que ele diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, no verso anterior. Pelo contrário, torna-te padrão. Aí ele fala em quê? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Perceba que procedimento, quando a gente vem para o que significa a palavra procedimento, é comportamento, né? Então, postura, conduta, modo de vida. Então, veja bem, ele não está falando somente para ele viver uma vida orando, lendo, mas se comportando de uma forma condizente com o chamado que tem, né? Robert Machine, ou McKinney, ele diz o seguinte: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e não posso mais levar a mensagem, né? Então, a gente não tem direito sobre o nosso corpo. Como eu disse no início, eu repito agora, nós já estamos aí caminhando para o final. O ministro do Evangelho, ele não pode ser um desequilibrado, um desorganizado, um relaxado com seu corpo. Ele não pode achar normal que ele esteja 20 quilos, 30 quilos acima do seu peso, fazendo mal para suas articulações, fazendo mal para a sua saúde física, para a sua saúde mental, e pior do que tudo isso, fazendo mal para as pessoas que olham e o admiram. Por quê? Esses dias meu filho estava falando sobre a NBA e falando sobre alguns jogadores e falando detalhes dos jogadores. Olha como uma pessoa que está em evidência, como é um ministro, ele é chamado a atenção. Eu, quando era pequeno, eu gostava, era de fisiculturismo. Eu já com 10, 12 anos, quem estava no meu quarto era Stallone, Arnold Schwarzenegger, Corina Evans. Eu sabia de onde ele vinha. Naquela época que não tinha internet, eu estudava que o Arnold Schwarzenegger ele era austríaco, não era americano, que ele serviu na cavalaria austríaca. Eu sabia detalhes da vida dele lendo por revistas. Por quê? O nosso estilo de vida influencia, pastor, quem nos ouve. O nosso linguajar influencia. Né? Então, quando ele fala assim, torna-te padrão para os fiéis, eu preciso crer que esse padrão é bíblico. E esse padrão bíblico diz, como o senhor começou muito bem, 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso 23, nós vamos apresentar o nosso corpo, espírito e alma íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor. A Bíblia é muito clara, se um padrão não é só uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra. Se não tem o cuidado com o tempo do Espírito Santo, a gente deixou de ser padrão e não agradamos a Deus. Uau! Uau! É forte, né? É forte porque, veja bem, às vezes a gente fala alguma coisa e a gente fala algumas coisas e as pessoas dão crédito. Mas quando a gente vive aquilo que a gente fala, a gente arrasta multidões atrás de nós. Verdade, é verdade. Né? Quando você é pai de 2 meninos, eu sou pai de 2 homens já. Eu tenho 2 filhos, o Arthur, de 25 anos, que é formado em educação física, aqui que pela Universidade do Porto. Que legal, rapaz. Está fazendo mestrado agora, e está fazendo mestrado agora também Maravilha. Nessa área de atividade esportiva. E tem o Estevão, que tem 18 anos. E o que mais eu percebi na nossa vida a respeito de comportamentos é que aquilo que eu fazia, eu levava eles juntos. E eu me recordo que quando eles eram pequenos, bem pequenos, eu me assentava, a minha esposa não gosta de alface. Nunca gostou de alface, mas eu sempre gostei muito. Então, o que eu fazia? Para que os meus filhos puxassem a mim e tivessem a conduta de gostar de alface como eu gostava, eu pegava, lavava a alface, tudo ali, e me assentava com aquela bacia de alface na beira da piscina com eles e ia comer alface na beira da piscina.
E a gente comia ali, como se fosse pipoca. A gente comia alface. Que Né? coisa! Então, hoje, nenhum dos dois tem dificuldade de comer legumes e verduras, O exemplo porque arrasta. o exemplo arrasta. Né? Então, quando a gente fala de ministros, a gente prega sobre fé e a gente anda em fé, a gente arrasta pessoas atrás de nós a viverem uma vida de fé. Mas se da mesma forma eu falo para as pessoas, olha, vocês têm que ter uma vida saudável, você tem que se alimentar bem, e na hora das reuniões da igreja, eu não pratico aquilo que eu falo, eles vão ficar com o exemplo e não com a palavra. Exatamente. Não é isso? É isso mesmo. É isso mesmo, pastor. Nós somos responsáveis por esse povo, né? Lá em Hebreus, capítulo 13, diz que a alma deles vai estar nas nossas mãos. Nós vamos dar conta pelas almas deles. Eu não quero... Porque assim, veja bem, se eu não falar de prosperidade financeira no nível bíblico, né? E meu povo deixar de prosperar, o quanto deveria prosperar, quando chegar lá, eu vou dar conta por não ter ensinado. Isso. Se meu povo morre antes da hora e não cumpre o seu chamado, eu vou dar conta por não ter tocado nesse assunto. Então, o nosso exemplo fala muito, fala demais. Eu tenho aqui hoje, eu não tenho dificuldade, nossa igreja deve estar aí com em torno de 500 membros aqui na sede, né, fora as congregações. Então, eu não tenho problema nos eventos da igreja, seja o que for, eu não tenho problema, tu não vê refrigerante, tu não vê fritura, tu não vê essas coisas. Por quê? Porque o povo entendeu. A minha liderança mesmo, quando eu faço a reunião inicial de liderança do ano, eu deixo muito claro, se você quer ser um líder você tem que ter sua vida de integridade, santidade, uma vida no Espírito. Você tem que viver lendo, né? Principalmente se ele ministra a palavra. E você tem que fazer atividade física e cuidar da tua alimentação. E depois eu falo para eles, tem muitos líderes me assistindo aqui, eu falo para eles, se é para andar comigo, tem que andar nesse pau aqui, nessa pedra. Então, se não quiser cuidar do tempo do Espírito Santo, ainda dá tempo de você desistir, porque o ano vai começar. E eu deixo as pessoas livres. Se elas, não, eu quero viver do meu jeito, vive, mas não vai ser um líder que vai andar comigo. Porque a integralidade da palavra diz isso. Espírito, alma e corpo. Eu não quero líderes caducos. Agora, é claro que tem todo o ensino, né? A gente investe tempo ensinando pela palavra, pelo exemplo, e vai tocando a vida das pessoas. E as pessoas que andam no Espírito, elas percebem que é por amor, por carinho. Isso. Pastorzão, nós já estamos caminhando para o final aqui da live. Nós temos aí cerca de uns 5 minutinhos, e eu gostaria de deixar esse tempo livre para suas considerações finais aí, das suas dicas, coisas que o Espírito mesmo te conduzir para falar nesses 5 minutos aí. Fique à vontade. Amém. Primeiro eu só quero fazer uma chamada para a live que eu vou ter daqui a pouco com o pastor Vitor, às 19 horas. Vamos falar sobre o amor e serviço. Por que a gente serve? Né? Será que existe, vou deixar umas perguntas aqui, será que existe voluntariado na igreja? Não, coitado, ele é voluntário, sabe? Todos nós somos voluntários. Será que a Bíblia chama a gente de voluntário? Né? Então, eu vou tocar nesses aspectos. Será que podem ter regras dentro da igreja para o serviço da igreja? Será que quem trabalha pode faltar culto? Né? Só porque não recebe dinheiro pode faltar culto? Então, eu vou tocar sobre esses assuntos. Então, fica um convite para o senhor, com o teu povo aí, e para todos que assistem aqui, às 19 horas, eu e o pastor Vitor vamos tratar sobre esse assunto. Então, nesses só um detalhe, 19 horas aí do Brasil, vai ser às 20, 21, 22, 23 horas aqui de Portugal. 23 horas de Portugal. 23 horas, pessoal. Olha aí, uma live imperdível, hein? Você quer ver? Aproveita. Vai ser maravilhoso. Então, assim, o que eu quero deixar para o povo, lá em 3 de João, no capítulo 3, né? O apóstolo João fala para o seu jovem mancebo, a Secla, e diz assim, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo de verdade. Veja bem que ele começa a dizer que ele ama de verdade. Olha o que
que alguém que diz amar de verdade pede para ele, diz assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, como é próspera, assim como é próspera a sua alma. Então, veja bem, olha que coisa forte. Alguém que ama intensamente, né, a gente percebe pela tônica desse primeiro versículo, ele faz votos por duas coisas: prosperidade e saúde. Aí eu pergunto para o senhor, quantas ministrações de prosperidade nós ouvimos durante um ano? Ou que toquem prosperidade? Muitas, graças a Deus, temos que continuar. Mas eu acho que precisamos falar mais sobre saúde, porque é acima de tudo. Então, você que está ouvindo essa live, não é uma live só técnica, não é um assunto somente técnico, de educação física ou de nutrição. Entenda, você com o Espírito Santo é a maioria. Você tem o ajudador dentro de você. Toma uma posição hoje. Sai desse conforto, dessa mazela, dessa preguiça que também é um pecado. Bota o seu tênis, vai para a rua, faz alguma coisa. Resista, você foi feito para dominar, não só sobre o dinheiro, mas sobre o pudim, sobre o chocolate. Você que decide não comer, não é ele que manda em você. Né? Não é o segundo prato que manda em você. Você manda em você e nas coisas que estão à sua volta. A palavra te dá ordem para o que você deve fazer. Então, se motive, querido. Se você precisa de um incentivo, entusiasmo, é Deus dentro de você. Cuida da sua saúde. Cuida da saúde da sua família. Não compre porcaria para sua casa. Não faça compra com fome. Seu filho vai ser aquilo que você plantar nele. Se você compra pirulito, bala, refrigerante, doce, chocolate, seu filho vai ficar assim. Daqui a pouco ele está obeso. E papai e mamãe, você vai ser responsável pela vida do seu filho. Então, fica aqui o alerta, o meu carinho, o meu amor. Muito obrigado, pastor. Estenda aí meus agradecimentos à sua amada esposa, dá um abração nos seus filhos. Quando eu for pela Europa e eu estou para ir aí, a gente vai estar junto, eu vou ter o prazer de conhecê-lo pessoalmente, e a gente bater um papo. E eu quero dizer que eu amo muito o senhor desde aquela mensagem que o senhor mandou para mim. É um sucesso, então, muito obrigado e conta com vitória. Vitória do Espírito Santo, todo o Espírito Santo está junto com o senhor. Amém, glória a Deus. Queridos, eu e o pastor Jorge, nós não nos conhecemos pessoalmente, mas eu já preguei na igreja de Vitória, que ele abriu as portas para eu pregar. Ele estava de férias, passeando por lá, e ele estava de férias também na terra dele, acho que você estava para o Rio de Janeiro na época, não sei para onde você estava. Eu sei também. Eu passei por lá, tive a oportunidade de pregar, ainda a igreja era no tempo antigo ainda. Antigo, né? Eita! Mas foi o pastor Marcelo, meu pastor lá de Belo Horizonte, que fez essa conexão. E desde aí a gente tem se trocado algumas figurinhas aí, com muito amor, muito respeito, né? Graças a Deus. Temos aqui perto da gente uma pessoa que é muito amiga da família dele, que é a Rose, muito querida, e que a gente também tem um carinho muito grande por ela, pela família dela. Então fica aí o nosso grande abraço aí a todos vocês que estiveram conosco durante essa live. Tenho certeza que edificou muita gente, foi a bênção para a vida de muita gente. Deixa aqui também o nosso abraço para toda a igreja de Vitória, para a Lucimar, para todo mundo aí, para seus filhos, para todos que estiveram conosco até agora. Nosso muito obrigado, um beijo no coração de todos vocês e até a próxima. Logo mais, 19 horas, na live do pastor Jorge com o pastor Vitor, nós estaremos aqui às 23 horas também ligados aí nessa live que vai ser muito bom, viu? Se conecte aí. Um forte abraço, um beijo para todos. Beijo, pastor. Obrigado. Shalom, beijo para todo mundo. Tamo junto. Paz. Paz.